Deputada Leandre, do PV do Paraná. Deputado, como a sua experiência como ministro da Saúde, como é que o senhor vê esse problema aí da chamada pílula do câncer ou pílula da USP? Maria, eu cumprimento a você, aos telespectadores da TV Câmara. Eu vejo o seguinte, você tem no Brasil, ainda mais numa situação extrema de vulnerabilidade dos familiares, você tem vários expedientes, por exemplo. Tem pessoas que vão a Badiânia, porque lá teria alguém que conseguiria ter um tipo de intervenção espiritual que curaria o câncer. Outras pessoas usam as pílulas do Frei Galvão. E dentro desses expedientes, as pessoas têm demandado muito a fosfetanolamina, que foi produzida como molécula pelo pesquisador Gilberto Querich, que é do Instituto Federal de São Carlos, do Departamento de Química. E há relatos de que o uso dessa substância ela teria um efeito de cura ou de melhoria de pacientes ou de prolongamento da vida de pacientes com vários tipos de câncer, ou todos os tipos de câncer. O que eu posso dizer como médico, como alguém que trabalhou sempre na área de saúde, é que realmente são necessários para que a USP assuma, ou qualquer universidade brasileira, ou a Fiocruz, é preciso que essa substância seja estudada passando pelas várias fases de pesquisa. Primeiro em cultura de células, para ver se tem alguma interação, algum efeito. Depois nós passamos por uma fase de utilização em animais, onde se vê primeiro a segurança, o efeito colateral, a dose letal, ou seja, uma dose que ao invés de curar qualquer tipo de doença, mata o usuário. Então tem a pesquisa em roedores ou não roedores, em geral macacos, símios, e você tem uma terceira fase, que é a fase de utilização em humanos, em que primeiro se testa a segurança, num grupo aí ampliado, em geral por mais de um centro de pesquisa. Primeiro a segurança da droga, se ela não provoca efeitos colaterais, ou seja, não apenas se tem efeito positivo no caso de determinada doença, mas se não provoca também efeitos colaterais danosos ao paciente. E uma terceira fase vencida essa questão da segurança, que é o ensaio clínico, em geral feito com vários centros universitários, com um número grande de pessoas. Utiliza-se essa droga primeiro em pessoas saudáveis, para confirmar a questão da segurança, e depois utiliza-se em voluntários, em um número significativo, em geral em mais de um centro de pesquisa, para verificar o efeito da droga sobre a pessoa. E a partir daí, a Anvisa pode receber esses estudos e aceitá-la como medicamento, como algo que realmente utilizado vem em benefício do paciente. Bom, deputada Leandre, a senhora que acompanhou esse processo, a senhora tem procurado conhecer mais esse processo desse remédio. Eu queria que a senhora desse a sua opinião, mas também acrescentar uma pergunta. 20 anos, por que todos esses testes que o deputado Saraiva Felipe se referiu não foram realizados? Saudar em especial o nosso deputado, ex-ministro da Saúde, que é uma grande autoridade, e uma honra para essa casa tê-lo aqui junto com a gente. Minha saudação também a você, a todos os telespectadores. Eu tenho uma visão um pouco diferenciada do Dr. Saraiva. Primeiro, eu acredito que é um tema de extrema relevância de interesse público. Isso é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Segundo, é que nós não estamos falando de crença. Nós não podemos levar esse debate para o nível de crença. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de cientistas brasileiros que publicam suas obras fora do país e que, de repente, está aí disponibilizando, não só para a nação brasileira, mas para toda a humanidade, um composto brasileiro. Acho que isso é uma coisa assim, que tem que ser frisada, tem que ser debatida e tem que ser aprimorada, né? Eu tenho ouvido muita crítica
destruidora, inclusive. E eu acho que não é por aí. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade para todo mundo conhecer melhor sobre isso. Para você ter uma ideia, há algum tempo atrás já eu fui direto na USP, conversar lá no Departamento de Química do Instituto da Universidade de São Carlos. E o diretor me falou assim, porque cada vez que eu ouvia falar, as pessoas me falavam, mas é a pílula lá da USP, né? Aquilo que o senhor falou. Me deu também essa impressão, deve ser igual a pílula de Frei Galvão. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito quanto a isso, ao contrário. Eu também sou uma pessoa que tem muita fé nas coisas. Mas eu pensei assim, bom, se está falando de USP, está falando de ciência, então eu vou lá ver por que a USP está tendo tanta dificuldade e por que está tendo mandatos de segurança e tal, judiciais, né? E fui lá. Quando eu cheguei lá, o diretor, ele foi muito enfático em me dizer que era uma pesquisa independente, que inclusive os pesquisadores registraram a patente e a USP não estava lá como um dos nomes da patente. E aquilo para mim foi realmente um choque, assim, um banho de água fria, porque eu pensei o seguinte, puxa, a USP, ao meu ver, deveria ter muito orgulho, inclusive, de ter pesquisadores que conseguiram chegar a algo assim que pode ser realmente revolucionário. Mas eu fui conversar com o professor Gilberto em Araraquara e ele me atendeu. E lá, deputado Saraiva, eu assim, estive de frente com uma pessoa muito dura. O pesquisador foi muito duro comigo, certo? Ele pensou, é mais um político que está aqui e talvez tenha interesse de se dar bem em cima desse assunto. E eu, durante alguns minutos que eu fiquei com ele, até quase que desisti da conversa, porque ela realmente não rendia. Mas eu fiz uma indagação para ele, que foi o que me levou daí a fazer essa discussão aqui dentro da Câmara, né, a incentivar eles virem para cá, que foi o seguinte, eu falei, professor, o que o senhor pretende com tudo isso? Porque eu vim aqui hoje, não porque eu sou deputada federal, mas porque eu vivi durante 20 anos com milhares de pessoas com câncer lá no Paraná e vi custar a vida de muita gente. Eu mesma perdi meu sogro em 35 dias. Da descoberta até o momento que ele morreu, 35 dias. Eu falei, o senhor percebe o quanto que o senhor está mexendo assim, com a sensibilidade das pessoas? E ele falou para mim assim, ele falou assim, menina, ele falou, eu não quero nada, menina. Eu só quero que isso possa ser distribuído, disponibilizado pelo SUS, ou, no mínimo, seja adquirido pelo baixo custo que ele tem. Ele até fez uma brincadeira, deputado, dizendo assim, é tão caro esse medicamento que nós, os pesquisadores, que bancamos toda a produção lá na USP. Tudo, inclusive, os mandados judiciais. Teve meses, inclusive, que ele me disse que eles produziram 50 mil cápsulas. Demandado. E daí ele diz assim, só mais uma observação, ele diz assim, mas não tem nenhum hospital que se interesse em fazer os testes clínicos. E assim, a informação que eles me passaram, e passaram aqui no Senado, inclusive, não falaram só para mim, falaram perante aos senadores, é que todos os testes pré-clínicos já estão concluídos. Foi feito pelo Instituto Butantan. E existe também testes clínicos. Talvez os órgãos oficiais aí não os aceitem, mas eu acredito assim que eles devam ser, então, refeitos com a maior urgência possível. E também há de se considerar o testemunho das pessoas que estão fazendo uso disso, seja via judicial ou não, porque tem pessoas que fizeram antes de começar a entrar com mandatos judiciais, já faziam uso dessas pílulas. E ali no Senado vieram pessoas assim, que trouxeram depoimentos realmente assim, surpreendentes. E quando você se aprofunda e começa a se interessar pelo assunto e conversar com os pesquisadores, a forma com que o composto age é realmente algo assim surpreendente. O pesquisador, inclusive, fez uma afirmação assim. Ele disse, pois os médicos dizem, as pessoas que fazem uma crítica contra a substância, diz assim, não tem só um tipo de tumor, tem mais de 100 tipos de tumores. E ele responde, perfeito, mas cada tumor, e eu estou falando isso, eu sou engenheiro, eu não sou médico, o senhor pode me corrigir, mas ele diz assim, mas cada tumor com 2 células. Células sadias ou não, que são aeróbicas ou anaeróbicas. E esse composto, ele age justamente nas células anaeróbicas. Então, ele tem um processo seletivo diferente do que os quimioterápicos fazem, né? Que eles acabam, assim, meio que atacando todas as células em proliferação, né? De uma maneira indiscriminada. Bom, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, continuando essa discussão sobre as pesquisas, sobre os novos remédios.
Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a liberação de remédios no Brasil com a deputada Leandre, do PV do Paraná, e com o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Deputado Saraiva Felipe, o senhor que foi ministro da Saúde, o senhor acredita que o Brasil deveria, diante de um composto que parece promissor, tentar investir nessa pesquisa, talvez algum hospital público no Brasil, talvez o INCA, eu não sei como é que é isso. Como é que o senhor vê essa... Primeiro eu queria louvar o interesse da Leandre, que não sendo médica, procurou o doutor Cherice para poder discutir essa questão e trouxe essa discussão aqui para a Câmara. Ou seja, mobilizou os deputados. E outra coisa, mobilizou a tempo, porque de qualquer jeito isso já virou uma questão de judicialização. Os juízes estão dando mandados de segurança que obrigam a USP, através da Universidade Federal de São Carlos, a fornecer esse medicamento. Agora, eu queria dizer para a Leandre duas coisas. Primeiro, eu não sou contra a utilização nem dessa substância, nem de outras em relação ao tratamento de câncer e outras doenças, ainda com tratamentos muito incipientes. Agora, o que eu não posso fugir de defender é de que esses medicamentos sejam submetidos aos padrões internacionais de pesquisa. Isso ainda não ocorreu. Eu tenho aqui relato da Fiocruz, que propôs que se disporia a fazer os testes clínicos a partir da utilização de células, até chegar ao teste de eficácia com humanos para essa substância. E o que diz a Fiocruz é que o pesquisador não se dispôs a passar o processo de síntese, a fornecer o processo de síntese, para que a Fiocruz, que é uma instituição pública, pudesse assumir essas pesquisas, se responsabilizar depois, ou diretamente ou através de parceria com o setor privado, a produzir essa substância, mas ele teria que ceder a patente à Fiocruz para que a patente fosse propriedade do poder público. Eu estou defendendo o ponto de vista científico de que nós precisamos passar por essa etapa. Agora, no Brasil é o seguinte, agora que isso virou uma questão nacional, uma questão pública, as instituições se mexeram. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia já mobilizou centros clínicos em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, para fazer o que poderia ter sido feito antes, mas não foi. Então, para validar a utilização da droga e inclusive, para ela ser disponibilizada internacionalmente, tomara que o Brasil contribua descobrindo que essa substância tem efeito benéfico no tratamento do câncer, uma conquista da ciência brasileira. Agora, o que eu não posso abrir mão é de que se façam todos esses passos, e aqui a gente no Legislativo, e eu acho que a deputada Leandre tem agido bem, também pressionando no sentido de que as instituições desempenhem o seu papel, que é fazer esses testes e verificar a real eficácia da substância em relação ao tratamento do câncer. Pois é, deputada, lendo sobre esse assunto, eu vi que o Hospital Sírio-Libanês se interessou em fazer pesquisa, mas depois desistiu, um outro hospital em São Paulo, agora parece que tem um laboratório disposto. Essa questão da patente é uma questão importante, porque a indústria de remédios de câncer no mundo ganha uma fortuna, quer dizer, esses cientistas estariam potencialmente ricos se essa droga realmente tiver esse efeito. Como é que a senhora vê essa questão? Isso tem interferido na ideia no desenvolvimento dessa pesquisa? Inclusive, assim, eu até trouxe aqui as principais reivindicações dos pesquisadores, né? E, inclusive, a condição de abrir mão da patente, qual que seria, né? Então, o que eles falam, né? Que eles gostariam que as pesquisas fossem clínicas, parte clínica fosse finalizada integralmente aqui no Brasil, porque segundo dados que eles também